Aqui está agora os quibes já todos enroladinhos, e para congelar eu fiz isso, ó. Separei com plástico, coloquei a parte em cima. Oi pessoal, tudo bem? Eu tô passando aqui hoje para poder apresentar para vocês uma receita de um quibe proteico. Você pode até dizer assim, mas todo quibe já é de certa forma proteico por conter carne dentro. Mas esse é mais proteico do que o normal. Eu tomei como base a minha necessidade de ingerir mais proteína, que eu não consigo, é difícil o dia que eu consigo ingerir a quantidade certa da proteína que eu necessito. Então foi pensando nisso que eu modifiquei a minha receita e desenvolvi esse quibe. Seja para consumir na hora do jantar, na hora do lanche, é uma forma que eu tenho de acrescentar mais proteína à minha dieta diária. Então eu tomei uma quantidade muito maior de carne e preparei esse quibe, que pode ser assado, frito, como você quiser. Aqui em casa eu costumo assar no air fryer e colocar e preparar uma vinagretezinha e comer com a vinagrete. Fica uma delícia. Muito bom mesmo. Então, tá a minha sugestão de hoje. Eu vou compartilhar agora a receita com vocês. Na receita do quibe proteico, eu vou utilizar trigo para quibe, azeite de oliva, cominho, pimenta do reino branca, sal, carne moída, de preferência uma carne bem sem pelanca nem gordura. Nós vamos utilizar também hortelã miúdo, né? Hortelãzinho, cebola. E vou utilizar também algumas folhinhas de hortelã grosso. Aqui eu peguei a cebola, descasquei, ela já está cortada. Eu vou colocar agora no liquidificador e vou bater com apenas meio copo de água. É um pouco difícil, vai ter que ter um pouquinho de paciência até ela bater, mas ela vai bater toda. Aqui eu coloquei parte da cebola, né? Não vou colocar de vez. No liquidificador já coloquei aqui o hortelã miúdo e vou agora colocar meio copo de água para facilitar para bater. À medida que for virando, batendo tudo, virando água, eu vou colocando o restante da cebola. Agora eu vou colocar para bater também as folhas de hortelã grosso. Aqui eu já coloquei na bacia o trigo e com essa mistura do liquidificador, olha quanta mistura deu, ó, a cebola com aquele pouquinho de água. Nós vamos colocar aqui para hidratar o trigo. Eu não coloco água fervendo, não coloco outro tipo de água, é mesmo só essa batida. Que preferencialmente, se você conseguir, nem água você coloque. Mas se não conseguir, para começar, você coloca água. Eu agora aqui mesmo, ó, misturei. Aqui mesmo eu já coloco o cominho. A pimenta do reino, preferencialmente a pimenta do reino branca. Que eu já moí na própria tampa. Eu gosto de um saborzinho mais picante, então eu coloco mais
azeite de oliva e coloco também o sal. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu gosto do sabor que esse alho e sal, o sabor a mim, deixa. Não tô aqui fazendo propaganda de marca, não. É porque esse daqui, esse alho e sal, ele tem glutamato monossódico. Então, querendo ou não, mesmo não sendo tão saudável, ele realça muito o sabor do quibe. Então, eu uso, mas se você não se importar, você usa apenas o sal. Não bota alho, não. É porque esse tempero aí tem muito pouco alho, mas o que mais importa aqui é o realçador de sabor. Aqui agora eu vou deixar hidratar e vou depois para colocar a carne. Agora eu já deixei algumas horas já hidratando, aí eu vou experimento aqui. Veja que o trigo já tá mole. Ó, eu acho que ele ainda ficou um pouquinho com água demais. O ideal mesmo é que consiga bater a cebola sem água nenhuma. Que agora eu coloquei a carne. Ele é um quibe proteico porque ele tem muito mais carne do que deveria ter. Aqui tem 1,5 kg que eu coloquei para meio quilo de trigo. Fora esse 1,5 kg de carne fresca, eu também ainda vou colocar cerca de meio quilo a 700 gramas de carne moída já preparada ali para rechear. Mas aqui a quantidade que eu estou fazendo é essa, mas você pode fazer um pouquinho, né? Mas é como aqui em casa todo mundo gosta, eu faço uns quilos grandes, porque como eu disse, eu tenho uma certa dificuldade de ingerir a quantidade certa de proteína, então eu faço isso aqui. É pouquinho trigo, no final das contas, para cada quibe vai ficar pouco trigo e bastante carne, bastante proteína. Que eu vou amassar até ficar todo misturado, e para eu sentir se vai precisar acrescentar um pouco de farinha ou não. Porque a farinha, quando minha massa fica mole e não está dando muita liga, aí eu acrescento um pouco de farinha de mandioca para aumentar a liga. Isso porque eu não escaldei o trigo, né? Que quando escalda já desenvolve o próprio glúten e já melhora. Mas aqui agora eu vou amassar. Eu posso também, se eu quiser, colocar uma quantidade na batedeira. E para não ter que cansar muito o braço, eu bato na batedeira para misturar melhor. Veja aqui agora, ó, quando a gente bate na batedeira, eu não preciso do auxílio da farinha, nem de que o quibe esteja escaldado para poder dar o ponto de modelar, né? Ele fica assim, ó, a batedeira consegue unificar a carne com o trigo. Agora, se você não tiver batedeira, ou sua batedeira não aguentar um pouco, que essa massa não fica tão pesada assim, mas não aguentar um pouco de massa pesada, então você pode sovar um bocado a massa. Se você não tiver disposto até dar esse ponto bonito aqui, então você pode acrescentar 1 xícara de farinha à sua massa. Mas para mim não é interessante porque eu estou querendo um quibe mais low carb. Então um quibe que tenha menos carboidrato e mais proteína. Por isso que eu usei bem pouquinho trigo para uma quantidade maior de carne. Então fica a dica aí para vocês. Agora que minha massa está pronta, a minha carne já está também pronta e já fria, tem que estar completamente fria. Essa carne, eu não deixei a receita, não vou deixar os ingredientes, porque aqui em cima, eu vou deixar em cima do vídeo,
Eu vou deixar o link também na descrição de como preparar uma carne para recheio. Tem a carne moída para recheio. Agora, é bom já começar dando a dica que a carne tem que estar bem sequinha. Ela, com caldo, ela pode pocar o quibe na hora de fritar. Se você for fazer só o quibe assado, menos mal. Mas até para enrolar fica mais difícil uma carne úmida. Então, ela tem que estar bem seca mesmo. E fria. Então, como meu quibe, eu vou fazer um quibe para substituir, para eu comer carne ou para saborear. Isso vai ficar a gosto de cada um, o tamanho do que você vai escolher para enrolar o seu salgado. Eu vou fazer um quibe grande, porque eu geralmente coloco no air fry, é mais saudável. E depois é só saborear com uma vinagretezinha que fica maravilhoso. Então, vamos começar a modelagem. Se quiser fazer o menor, você vai medir, vai ter uma basezinha. Mas eu vou fazer um quibe grande, eu quero... É um quibe proteico, onde eu possa ingerir bastante proteína. Aqui eu venho, recheio com a carne. E vou fechando as pontas e modelando. Assim. Como a minha massa tá bem molhadinha, acho que não vai precisar eu molhar a minha mão. Se a massa tivesse um pouquinho mais seca, então eu precisaria estar molhando para poder ficar um quibe assim, lisinho. Deixa eu fazer outro. Venho com o dedão assim, ó, e dou a furada. Boto uma colher de carne moída, vou fechando delicadamente a beiradinha, vou apertando mais aqui, ó, e modelo. Aqui está agora os quibes já todos enroladinhos, e para congelar eu fiz isso, ó. Separei com plástico, coloquei a parte em cima, prontinho para ir para o freezer. Depois de congelado, a gente tira do freezer, separa um do outro, ensaca, leva de volta para o freezer até o dia de usar. Eu vou assar um no air fry para vocês verem. Você pode fritar, você pode assar, como você desejar. E sirva com um molhinho, um molho de tomate com cebola, um vinagrete. Fica assim maravilhoso. Vou assar e volto para mostrar a vocês como ficou. Tá aqui agora os quibes. Aqui eu assei no air fryer por cerca de 20 minutos a uma temperatura de 170 graus. Mas se você... não tem como dimensionar, sabe? Mensurar um tempo exato. Porque depende de air fry para air fry. Porque uns alcançam uma temperatura maior, outras não. Mas assim, o interessante é que ele tá aqui super saudável. Não foi frito. Ele pode ser comido com um limãozinho, com uma pimenta ou com um vinagrete, que fica maravilhoso. Olha para isso aqui, ó. Tá vendo? Olha o recheio dentro dele. Ele todo assado, com bem proteína. E assim, para quem tem dificuldade de comer carne e não gosta ou coisa assim, ou tem dificuldade para a quantidade da proteína, eu vou estar deixando por quibe que tanto de carne vai pegar, que tanto de trigo, para mensurar o carboidrato, que é bem pouco, é mais carne mesmo, uma forma gostosa de comer uma carne diferente, como se estivesse fazendo um lanche. Muito bom. Eu aprecio muito, todo mundo aqui em casa aprecia, embora lógico que um quibe frito é muito mais saboroso, porque a gordura é muito palatável. Mas ele assado, ele é mais saudável e bom demais. Então essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que tenham gostado. Tenham todos um bom apetite.
Chegamos ao final de mais uma receita e eu quero pedir que, se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Tá bom? Então até a próxima, que o Senhor Jesus abençoe sua vida.